Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa aula nós vamos falar rapidamente do histórico da pedagogia sistêmica, como isso começou aí dentro das salas de aula e como isso está reverberando para dentro da vida de todo professor, de todo educador. Bem, Bert Hellinger, já ouviu falar nele? Ele é o organizador das constelações familiares, das constelações sistêmicas familiares, um alemão que foi filósofo e também foi pedagogo. E ele, a partir dos conhecimentos sistêmicos, dos conhecimentos psicológicos, ele começou a experimentar dentro do trabalho dele e dentro dos grupos onde ele trabalhava, essa visão sistêmica. Ele já tinha muita bagagem sistêmica, mas ele percebeu que ali, dentro do trabalho dele, ocorria algo muito além daquilo que é comum aos nossos olhos. Ele percebeu que ocorria um fenômeno, algo fenomenológico dentro do trabalho dele. Tá? Para quem já conhece as constelações sabe do que eu estou falando. Para quem ainda não conhece, é algo assim. Ele percebeu que quando ele colocava uma pessoa para representar, por exemplo, o pai de alguém, e outra pessoa para representar, por exemplo, ele mesmo, a pessoa mesmo que estava ali, né, pedindo auxílio, pedindo ajuda, esses representantes, eles caracterizavam, eles representavam exatamente aquilo que precisava ser visto, precisava ser olhado, mesmo sem conhecer quem estava sendo constelado, quem estava pedindo ajuda. E isso, ao longo do tempo, ele foi estudando e foi percebendo que ele conseguia aplicar o que ele entendeu em um processo que ele vivenciou lá nas tribos Zulu, na África, e que ele percebeu que lá naquelas tribos Zulus tinham leis que as pessoas se harmonizavam e se relacionavam de uma forma muito harmônica, muito produtiva, e que elas não tinham muitos conflitos entre si, porque ali havia respeito em relação à ordem de chegada das pessoas, os mais velhos tinham precedência em relação aos mais novos. Ele também percebeu que ali existia um super respeito a quem veio antes e a todos que de alguma forma fizeram parte daquela comunidade. Então aí entra uma outra lei que ele percebeu. E também ele percebeu que existia um equilíbrio de troca ali dentro, que as pessoas elas não sugavam das outras e elas também não recebiam demais, havia um equilíbrio de troca dentro dessa tribo. E quando ele passou esse conhecimento para o trabalho dele, ele percebeu, puxa, aquelas leis que faziam parte lá daquela tribo e eles nem sabiam que eram leis, eles simplesmente vivenciavam aquilo inconscientemente, ele trouxe para o trabalho dele e ele começou a aplicar aquelas leis que ele aprendeu lá com essa tribo Zulu, e ele começou a ver que dava certo. Poxa, então quer dizer então que se de repente esse filho, que ele está sendo tão arrogante em relação ao pai dele, ele pede ali, ele abaixa a guarda dele, ele entra na humildade, ele consegue respeitar esse pai, ele consegue entender a história desse pai, esse pai se harmoniza com esse filho, e esse filho, literalmente, dentro da alma dele, dentro da alma do coração dele, lá no coração dele, e na vida real, ele consegue fazer mudanças significativas. E aí ele começou a testar isso e começou a ver que dava certo. Então é por isso que a constelação familiar está sendo tão difundida e tão apresentada à humanidade hoje. Hoje aqui no Brasil ela já faz parte das técnicas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por quê? Porque ela está realmente ajudando as pessoas. E também faz parte do direito sistêmico, foi um brasileiro que inseriu dentro do Poder Judiciário
lá dentro das relações, onde há muitas brigas, muitas separações, ele conseguiu inserir esse movimento das constelações familiares lá, e ele está tendo muito sucesso dentro dos processos, onde eram processos difíceis, que ninguém se acertava com ninguém. Então, ali dentro dessa fenomenologia, quando ele apresenta o porquê, o além daquilo que se apresenta, as pessoas olham para aquilo e falam: existe uma razão porque o fulano se comporta dessa forma, o ciclano se comporta da outra forma. Bom, entendi. Mesmo que essa pessoa tenha que pagar pelos seus erros, né, socialmente, quando a gente olha através daquilo que se apresenta, fica muito mais fácil de compreender. Então, é esse o convite da pedagogia sistêmica, da educação sistêmica para você, prof, que está aqui. Aquele aluno difícil tem uma história lá atrás, aquele pai difícil tem uma história lá atrás, aquele gestor difícil tem uma história lá atrás, tem algo acontecendo ali. E você, como professor, se você estiver dentro do teu lugar, dentro da tua família de origem, respeitando o teu pai e a tua mãe, e aqui cabe um parêntese muito grande que a gente vai falar lá na frente. Eu sei que você pode ter uma história muito difícil com esses pais, mas calma, que a gente vai falar a respeito de tudo isso. E a partir do momento que você se harmoniza com isso dentro, com essa tua história dentro do teu coração, você vai com garra, com força para dentro da sala de aula. Lá você pode ser, não sei se você é inseguro para dar aula, mas pode ser que você fique muito mais valente, potente, seguro de si. Vamos supor que você tenha dificuldade de liderar a sala de aula, dificuldade com aqueles alunos difíceis. Você vai aprender aqui a como lidar com isso também. E, além disso, você vai se fortalecer, entendendo que aquele colega de trabalho, aquele gestor, né? Eles não estão ali vivenciando algo pessoal com você, tendo embate com você, né? Você vai se sentir muito mais seguro e tendo também menos necessidade de ser reconhecido pelo teu trabalho. Só estar ali olhando para o seu aluno, olhando para dentro da sala de aula. É essa a proposta que vai deixar a tua vida mais leve, mais alegre, mais feliz. Começa dentro da família e vai parar dentro da sala de aula. É esse o convite, então vem comigo e vamos continuar falando sobre isso, tá bem? Um abraço, até a próxima aula.